Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do GF Cash. Hoje nós vamos falar um tema que está muito em voga e que acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas. Por isso, eu estou aqui hoje com o Jobson Barros e com o Igor Santos, ambos especialistas em finanças e parceiros aí da GF3 Consultoria. Estamos aqui hoje, pessoal, para falar sobre muito mais do que reforma tributária e os impactos dela no financeiro, mas um degrau, acho que talvez o primeiro degrau, que quando alguém pensa em reforma precisa pensar, que é como é que está a sua organização financeira hoje? Hoje ela está pronta para a reforma? Ou o que será que é necessário fazer? Então, estamos aqui com as pessoas que são especialistas no assunto e vamos bater um papo aqui, legal, descontraído, mas ao mesmo tempo com muito conteúdo para que a gente possa trazer o que talvez não seja comum, o que não esteja sendo visto por aí. E principalmente, quais os impactos disso hoje no nosso fluxo de caixa, fluxo de caixa da sua empresa, fluxo de caixa do seu negócio. Porque muitas vezes o seu negócio hoje pode ser desafiador passar e se organizar para a reforma tributária. Mas talvez ele já está passando por isso hoje e você não sabe. Então vamos lá. Vamos começar aqui com, eu acho que a base que é importante. Então eu vou chamar aqui Igor Santos. Igor, vamos começar com o começo, né? Perfeitamente. Então assim, o que você pode dizer, Igor, hoje, na sua percepção, nas experiências que você tem tido com os empresários, com os diversos segmentos que você tem tido contato, quais desafios reais do ponto de vista financeiro quando a gente está falando aí em 2026 a gente tem que se organizar para a reforma tributária? Principalmente a falta de controle. Seja a falta de controle na geração de caixa, na gestão de compras, estoque, quanto a falta de controle em relação às despesas, seja elas variáveis ou fixas, e principalmente as despesas não operacionais. Então, eu acredito que o cerne da questão aí é que muitas empresas ainda não estão controlando as suas finanças de forma adequada. E isso pode ter um impacto devastador dentro do contexto da reforma tributária. Ou seja, a gente está dizendo assim, a gente senta numa mesa para conversar com o empresário que quer saber os impactos da reforma tributária sobre a empresa dele, mas é um cara que muitas vezes não tem nem o número dele hoje, da forma como ele é, para poder analisar. Então, como é que ele quer sentar para conversar sobre reforma tributária se ele não conhece os números dele hoje? O que você pode dizer isso, Jobson Barros? Para esse cenário de reforma tributária, é fundamental que a empresa ela tenha e mantenha um controle financeiro adequado. Independente de reforma, eu gosto de dizer que é importante que a empresa ela tenha desde já o seu controle, o seu número na palma da mão. Por quê? É isso que dá subsídio para fazer um planejamento, até uma análise tributária, um planejamento tributário. Para esse período de transição da reforma tributária, se torna mais importante ainda você ter um controle financeiro eficiente. Por quê? Vai ser necessário fazer constantemente uma verificação de qual o regime tributário que a empresa se enquadra melhor. Então, para isso, é fundamental manter esse controle confiável. Então, essa necessidade que já havia, ela se torna ainda mais importante e evidente. É até um complemento importante a fazer desse controle. Quando nós discutimos aqui sobre controle, nós não estamos direcionando isso para grandes empresas. O pequeno empresário, o empresário que está no Simples Nacional também necessitará desse nível de adequação em relação aos seus controles. Por quê? O próprio Ministério da Fazenda, ele já declarou que aproximadamente 7 milhões de empresários do Simples Nacional irão aderir ao sistema híbrido. Então, eles permanecerão no Simples Nacional, mas irão realizar a apuração do IBS e da CBS por fora, como se fosse uma empresa do lucro real ou do lucro presumido. E isso tem um impacto relevante dentro do seu controle e dentro da sua gestão de caixa. Então, que muito se assemelhará
mesmo sendo do Simples Nacional, e a própria contabilidade ela precisa se adequar a isso, no sentido de ter esse controle, tanto contábil quanto financeiro. Então, independentemente do porte da empresa, a reforma tributária ela vai afetar todos. E, mesmo sendo do Simples Nacional, é importantíssimo que se tenha esse controle adequado. Então, vamos aproveitar então, Igor, e até para, assim, para os leigos, né? E a gente sabe que hoje entender a complexidade da reforma tributária não é algo simples, mas também tem muitas empresas que estão naquele estágio inicial ainda, entendendo como é que vai ser. Alguns a gente sabe que também que está esperando até o último momento, né? Fazendo da forma que está fazendo hoje ainda. Mas o que você poderia dizer para esse pessoal que está tendo esse primeiro contato poxa, o que eu preciso fazer? A primeira coisa a se fazer é voltar ao início. Em que início? Desde a parte do planejamento estratégico até a revisão do modelo de negócio. Em que sentido? O modelo de negócio em relação à capacidade de geração de caixa daquela empresa. Então, o empresário, principalmente o empresário que está iniciando um novo ciclo, iniciando a empresa, é importante que já nesse início ela já comece com boas práticas do setor financeiro, realizando fechamentos de caixa, se necessário, fazendo a apuração dos custos envolvidos para uma precificação efetiva, fazendo um levantamento e montando um demonstrativo de fluxo de caixa para saber se aquela empresa ela gera ou não gera resultado. E a partir daí, desse controle mínimo, seja no fechamento de caixas, seja nas conciliações bancárias diárias, a partir desse ponto é possível a gente começar a pensar nos impactos da reforma. Mas vamos aproveitar esse ponto e explica um pouquinho. Não é objetivo, mas explica um pouquinho. Quais são esses novos impostos, essas novas mudanças? Podemos falar sobre as siglas e o que significa e qual é a mudança real, de forma breve, para que a gente só esteja na mesma página. Excelente. O IBS é um imposto sobre bens e serviços, ICBS, contribuição sobre bens e serviços, e irá substituir o ICMS e o PIS/COFINS, respectivamente, e muda toda uma sistemática. Com a reforma tributária, com o IBS e com o CBS, vai existir uma figura da não cumulatividade plena. O que isso quer dizer? Que eu posso me creditar dos bens e serviços consumidos dentro do meu processo empresarial para abater do saldo a recolher ou do saldo a pagar do meu tributo na saída. Isso faz com que eu tenha que ter essa gestão de créditos de forma interna. Então, o principal divisor de águas e a principal diferença, o principal impacto em relação ao regime atual e o novo regime é que no regime atual é possível, como não existe essa não cumulatividade plena, principalmente consumos de uso e consumo, então bens de uso e consumo que eu acabo absorvendo isso sem tomar o crédito devido. Até existe uma previsão na Lei Complementar número 87, que é a Lei Candir, porém ela está postergada até 2033, só que em 2033 não vai mais existir o ICMS. Então é uma letra morta na lei, é um artigo morto na lei, né? Mas a questão é o seguinte, que com essa gestão dos créditos, vai ser possível até, inclusive, para alguns setores, alguns segmentos, ter uma alíquota efetiva menor. Então, existe essa possibilidade. Então, afirmar categoricamente, que a reforma tributária vai me exigir que eu mude a minha precificação, é correto afirmar isso? Plenamente correto. Então, vai mudar de forma substancial a precificação. Até porque o IBS e o CBS, eles são impostos e tributos, considerados por fora. Isso quer dizer que eles não incidem sobre a própria base e nem sobre um ou outro. Então, nem o IBS está contido na base do CBS, nem o CBS está contido na base do IBS e nem o próprio IBS está contido dentro da base do próprio IBS, como acontece com o ICMS, que é uma verdadeira aberração. Um tributo
composto na sua base do próprio tributo. Então está pagando tributo sobre tributo. Então é algo assim que onera bastante o empresário. E não somente isso. O outro impacto que vai ter bastante em relação principalmente aos pequenos empresários é que hoje é possível, com diferimento, e dependendo da data que se aconteçam as operações, que no momento que eu faço uma venda, por exemplo, imaginemos que hoje seja dia 1º do mês, e aqui para o estado da Paraíba o vencimento é no dia 15, eu tenho até 45 dias para pagar esse ICMS e até o dia 25 o PIS/COFINS. Enquanto isso, eu consigo capitalizar. Então, isso, na metodologia atual, na forma atual, de precificação atual que as empresas realizam, o recurso que o cliente efetivamente paga, a parcela do tributo que está dentro dessa venda, ela permanece no meu caixa e, normalmente, o que acontece na maioria das vezes é que o empresário utiliza esse recurso do tributo, que será pago posteriormente, como capital de giro. Então, ele se alavanca com o dinheiro dos tributos. E isso não vai ser mais possível com o Instituto da Reforma Tributária. Pegando uma carona aí nessa fala de Igor sobre a parte do capital de giro, um ponto muito relevante que a gente tem que destacar é que as empresas que vão sobreviver são aquelas que vão ter caixa. Então, existem empresas hoje que já não estão numa situação financeira tão confortável. A geração de caixa está ali prejudicada, o endividamento e o comprometimento com o pagamento de empréstimos e financiamentos já está elevado. Então, a tendência é que empresas nesse cenário de endividamento e falta de caixa, elas possam se complicar ainda mais. Então, talvez empresas nesse perfil venham a fechar, mas não foi necessariamente pela reforma, foi devido ao cenário que ela já se encontrava. Então, já deixar uma orientação para quem está nos ouvindo, um ponto fundamental como forma de você se preparar para esse momento é tente minimizar o seu endividamento, não tenha uma gestão financeira eficiente de forma que você não tenha tanta necessidade de pegar mais endividamento e, ao mesmo tempo, também conseguir formar uma boa reserva de caixa. Perfeito, maravilha. Esse ponto é importante, Jobson. E, assim, bate de novo na tecla que eu trouxe no início da apresentação, onde muita gente quer falar sobre reforma tributária, mas ninguém quer... Mas poucos conhecem a realidade dos seus números atuais. Aí, Jobson, o que você pode dizer do cenário do cara que faz ali o seu financeiro num caderninho, numa planilha, nada contra, mas esse formato dentro da complexidade que se vai ter na reforma tributária e na necessidade tão grande que se vai ter de projeção de cenários, de simulação de cenários, de precificação, de entender e qualificar o seu fornecedor para que você consiga gerar crédito através dele e a partir dele. Então, nesse novo cenário, você acha que é possível esse empresário que fez a gestão até aqui por planilha? Um fato curioso. Às vezes a gente pensa que grandes empresas que já tem um porte ali médio para grande, ela tem uma gestão financeira eficiente. E na nossa realidade e experiência, a gente já visitou, já atendeu empresas de porte médio e grande e que essa gestão financeira ela não é tão eficiente. Então, a orientação de se organizar, de profissionalizar a sua gestão, ela não é só para o pequeno. Ela vai do pequeno, do médio e o grande. É importante que você tenha seu número na ponta do lápis. Isso vai depender de quê? Está muito atrelado a um processo que o Igor até comentou agora há pouco, de fazer a atividade do financeiro corretamente diariamente. Isso vai desde um fechamento de caixa, conciliação de contas a pagar, a receber, de forma que esse processo ele funcione todos os dias e que ao final de um período você consiga fazer a apuração do seu resultado e entender exatamente quanto você recebeu, quanto você pagou de custo, quanto você pagou de despesa, qual foi a sua geração de caixa
e qual é o seu compromisso com endividamento, investimento e retirada de sócio. Para fechar esse tópico, eu gostaria de acrescentar uma informação. É comum, quando a gente está debatendo sobre finanças, no meio empresarial, se falar de acompanhar DRE. E o DRE, ele traz um indicador, só que poucos fazem ou acompanham o DFC. O que é o DFC? O demonstrativo de fluxo de caixa, ele vai apurar o que exatamente entrou e saiu. O DRE, ele segue outra regra lá, ele vai fazer a apuração do seu lucro pelo regime de competência. Então, em tese, no DRE não entra empréstimos, nem investimentos, nem retiradas de sócio. Então, acompanhar o que de fato aconteceu no seu caixa é fundamental para você ter um indicador de geração de caixa e de capacidade de geração de caixa. Isso é muito importante para o empresário saber se a eficiência financeira que ele está tendo está condizente com o esperado para a empresa que ele tem, com base no seu segmento e com base no porte de empresa que ele tem. Eu queria até fazer um complemento da importância do DFC, adentrando nesse contexto da reforma, que é a seguinte: para que seja possível se creditar do tributo, será necessário que tenha havido o efetivo pagamento do tributo por parte do fornecedor. E se eu não tenho um demonstrativo de fluxo de caixa, se eu não tenho minhas despesas mensuradas, como eu vou saber o quanto de crédito que eu vou ter? Perfeito. A situação de você conhecer o seu número, né? Perfeito. Eu faço analogia disso como um jogo de xadrez, onde eu tenho as peças, mas eu preciso ter as peças na mesa, de fato, e saber onde elas estão e qual é a função delas, para que eu possa fazer os movimentos corretos e adequados para que eu consiga ter o resultado esperado. Então, eu acredito que o primeiro passo, e aí acredito uma dica para quem está nos ouvindo, que primeiro de tudo, conheça a sua realidade de hoje. Não adianta falar de uma realidade de amanhã com a desorganização de hoje. Então, pode custar muito caro essa desorganização hoje e pode custar amanhã a sua sobrevivência, se é que já não está custando hoje. Porque muitas vezes, como eu comentei anteriormente, muitas vezes as empresas já estão alavancadas. Elas estão com o capital que está compondo o seu caixa, suas disponibilidades, muitas vezes uma boa parcela é de tributo que foi recebido mediante as vendas ou serviços prestados. Então, uma parcela, muitas vezes, daquele caixa não é efetivamente da empresa, é do fisco. Só que ainda não chegou o prazo de se recolher. Então, e aí ele utiliza esse capital para girar mercadorias. Que dependendo do ciclo financeiro ou ciclo operacional, é capaz de girar até 2 a 3 vezes. Perfeito, maravilha. Vamos entrar um pouquinho numa área que eu acho que é interessante, porque se falou muito dos desafios de cada segmento para a reforma, né? Então, poxa, o setor de serviço, a alíquota vai aumentar, a carga tributária vai ficar muito maior. Estou dizendo isso que o que você escuta, né? Sim. Poxa, quem faz distribuição, esse cara vai ser afetado, porque quem vai poder ter o poder maior vai ser quem está iniciando a cadeia. E aí a gente tem a parte da indústria, se você aluga, se você compra, se você faz imobilizado, se você não faz. Então, vamos começar com o setor de serviços. É correto, na opinião de vocês, afirmar que vai haver uma carga tributária maior para a prestação de serviço? A tendência é que sim, que de fato aumente a carga tributária, mas isso não é uma regra absoluta. Então vão existir cenários, alguns serviços, algumas empresas, principalmente de B2B, que adquirem outros serviços, vai existir essa possibilidade do crédito, de forma que é possível que sua alíquota final ela seja menor do que a atual. Isso existe essa possibilidade. Não acredito que vai ser a regra geral, mas ela existe. Mas para que isso ocorra de forma adequada, a gente vai ter que bater no ponto mais uma vez, que é o controle financeiro. É saber exatamente quantificar as suas despesas.
Perfeito. Jobson, e esse camarada que hoje já tá ali na linha tênue e vai precisar se organizar, ele já entendeu, ele assistiu o nosso podcast agora e entendeu que ele precisa organizar o financeiro dele. E qual é a dica que você dá aí, por onde ele começa? Quais são As etapas. a escadaria mesmo, ali, os degraus que ele precisa subir na escadaria para que ele possa dizer assim, pronto, estou pronto para falar sobre os impactos da reforma tributária no meu caixa. Eu acredito que eu posso utilizar a nossa metodologia, que a gente já aplicou em mais de 200 negócios, de estruturação do financeiro. Qual é o primeiro passo? Você precisa entender a rotina, quem são as lideranças que estão envolvidas com o financeiro, definir o papel de cada um, quem é que vai cuidar do quanto você pagar, do quanto você receber, quem é o responsável por controlar a tesouraria e por fazer a conciliação final. Dependendo do tamanho do negócio, vai ser uma única pessoa para fazer isso tudo. Negócio de porte maior, geralmente cada atividade dessa ela fica segmentada em uma pessoa. Mas, por fim, tem que ter o dono da atividade final, que é o dono da conciliação. Um indicador importante é você entender se essa rotina ela consegue ser feita diariamente, sem atrasos. A partir do momento que você conseguir ter essa atividade executada diariamente, a informação que está no seu próprio sistema vai conseguir gerar algum relatório, seja um DRE, seja um DFC. Para uma empresa que já está num nível um pouco mais amadurecido, o interessante é até personalizar esses indicadores dentro de uma ferramenta de BI, um dashboard automatizado, para que você possa acompanhar isso em tempo real. Quem está na nossa carteira e ele já consegue está lá num nível maior, né, Vitor, que é o de controladoria estratégica, ele consegue ter à disposição um BI com DRE automática, um BI com DFC automática. Tem até uma tela, um dashboard bem interessante que ele consegue até permitir que o pessoal do financeiro ele faça um planejamento da semanal. Quais são as obrigações que a gente já tem previsto para essa semana, para a próxima, para o próximo mês. Isso é muito importante para você definir junto com a sua equipe de compras em qual momento eu posso adicionar, para qual vencimento eu posso adicionar novas obrigações. Então, veja, recapitulando. Ponto importante é definir quem vai fazer, verificar se seu sistema permite que você faça ou trocar o sistema se for o caso, deixar essa conciliação rodando diariamente e passar a monitorar o seu DRE e DFC. Se você ainda tiver dificuldade com essa rotina, é importante procurar uma ajuda especializada, pode ser nós, pode ser outros profissionais da área, de forma que ele consiga traduzir onde você está falhando ainda nesse processo e ganhar mais tempo na execução final. É só para desencargo de consciência. Como é que um cliente ele consegue chegar nesse plano de planejamento estratégico da controladoria? Qual é o caminho que ele precisa percorrer para estar inserido nesse contexto? A última etapa? Isso. Pronto. O que vai dar valor e permitir que ele esteja nessa parte de controladoria estratégica é a gente ter o pilar de confiabilidade do número. O número ele tem que estar confiável. Então, quem vai permitir que você faça isso é toda essa rotina que ela tem que acontecer diariamente. Então, sua equipe interna tem que fazer o contas a pagar, o contas a receber, controle de tesouraria, toda a conciliação dentro do seu sistema, de forma que seja possível abrir seu sistema, comparar com o seu extrato bancário e tem que bater valor, movimentação e saldo final. Isso aí é que vai dar a base e a confiança que o número está correto. Aí eu fico pensando assim, quando eu escuto isso, e eu acho que o pessoal de casa também deve pensar, quanto tá me custando, e eu não sei, não ter isso? Pode custar muito, viu? Posso trazer alguns cenários que a gente já observou? Por favor. Quando a gente começa o trabalho com o cliente, um dos primeiros momentos a gente pega os números que estão disponíveis e monta o resultado. Se os números não estiverem tão confiáveis, a gente espera mais 60 dias, que é para a gente construir aquele número junto com ele e poder ter um cenário de fato confiável para saber qual o maior problema do negócio.
O negócio ele pode estar organizado ou desorganizado, mas ele sempre vai ter um cenário de melhoria. Então, vou falar de uma empresa de comércio, que é uma analogia mais simples de entender. A empresa de comércio, ela pode estar comprando o volume adequado, mas vendendo muito pouco. Por consequência, a despesa dela se torna elevada. Mas não é que ela tem muita despesa, é porque a venda dela, o faturamento dela está muito abaixo da estrutura que foi montada. Então, isso é um problema. Isso é um problema comercial que tem que ser resolvido. Não tem como reduzir despesa e salvar essa empresa. O problema é venda. Um outro ponto. Às vezes você analisa a empresa, ela vende bem, você olha o DRE, dá lucro, mas cadê o dinheiro no caixa? O que é que muitas vezes acontece nesse cenário? A empresa está comprando errado, seja em volume, seja em prazo, seja em momento do mês ou do ano, de forma que ela consome muito capital pagando boleto fornecedor. Ou seja, a despesa está adequada, o volume de venda está adequado, porém, eu estou gastando muito com o fornecedor. Veja que para esse segundo cenário, eu já tenho outro plano de ação. Uma dúvida é nesse ponto. Aí já a gente retoma. Então, seria correto dizer que esse empresário que está errando na compra, ele está estocando dinheiro? Exatamente. A gente gosta de usar na analogia que o produto não é produto, o produto é dinheiro. E é um dinheiro que todo mundo pode ir lá pegar, gera perda, gera avaria. Então, veja, muitas vezes um setor varejista, muitas vezes ele tem mais dinheiro em estoque do que na própria conta. E tem uma coisa muito importante nisso aí, que é o seguinte. E normalmente os empresários costumam olhar muito para o que vende e esquece do que não vende, né? Perfeitamente. E aí o que não vende é onde vai acumulando o dinheiro que poderia estar no caixa. Exatamente. E eu não consigo liberar orçamento para comprar o item que vende, porque o item que não vende está consumindo meu capital de giro. Perfeito. Então, essa situação de gestão de compras para uma empresa de varejo, de comércio, varejista ou distribuição, vai ser o problema mais comum. A má gestão da compra vai derivar no terceiro cenário, que eu vou relatar agora. A empresa, às vezes, ela vende bem, pode estar comprando bem ou não, mas vamos considerar que esteja. Tem uma despesa adequada, mas quando você vai olhar, por N situações, ela acumula um endividamento elevado. Então, o capital que ela gera na operação, o lucro que ela vai gerando na operação, é totalmente consumido com pagamento de empréstimo. Então, veja, isso é um cenário em que a empresa está alavancada e que é preciso entender como reduzir aquela alavancagem e também buscar eficiência na parte de cima, que é o quê? Comprar corretamente e deixar a despesa equalizada. Veja que esse terceiro cenário, uma empresa está nesse cenário, às vezes ela está numa situação tão crítica que não tem muita salvação. Então é preciso também entender em qual momento, qual é o cenário financeiro que seu negócio está. Perfeito. É justamente nesse ponto aí que eu iniciei a pergunta, né? Quanto é que não está custando eu não ter o meu controle financeiro? E aí, pessoal, escutem, Jobson. O custo de você não ter um controle financeiro hoje, ele pode ser imensurável, principalmente quando a gente coloca nessa equação esse novo momento agora. Perfeito. Que é a reforma tributária. Então, se no jogo de hoje, que vou chamar de pré-reforma, eu estou tendo dificuldades, imagina quando eu incluir a reforma. Agora, a gente tem esse ano aí, que é um ano em que dá para organizar a casa. Dá para fazer o que eu não fiz. Mas para isso precisa estar disposto. E entendendo, de fato, a importância disso tudo que a gente está conversando. Porque controle financeiro não é mais uma questão de escolha. É uma questão de sobrevivência. Concorda? Não, Perfeitamente. Perfeitamente. Até para não ficar fora do mercado, né? Eu acredito que a gente consiga eu resumir... acredito que vai haver, Igor, uma seleção natural. Concordo. Então, existem alguns Isso. segmentos que quem está acostumado a ganhar dinheiro, entre aspas, que nem na prática às vezes não é nem ganhar, existem muitas coisas ocultas nisso aí, mas a impressão de ganhar dinheiro no comprar sem nota, vender sem nota,
não ter o controle financeiro, fazer movimentação da pessoa física, enfim. Tudo isso aí, imagino que alguns segmentos, quem está acostumado com essa prática, vai haver uma seleção natural. Esse cara ele não vai conseguir. Ele precisa fazer uma virada de chave tão grande que se ele deixar para a última hora, não dá tempo para ele fazer isso. Perfeitamente. E tem outros contextos até legais, como é o caso de muitas empresas que elas só sobrevivem por causa do subsídio de ICMS. Então, Perfeito. Quando a gente fala do pessoal que compra de fora e que tem acordos, né? E isso é muito para o distribuição, atacado, né? Perfeito. Então, com o advento, com a saída do ICMS em 2033 para o advento integral do IBS e do CBS, que já vai ter desde 2027, já vai estar de forma integral. O CBS não vai ter essa boquinha, né? Vai ser 2027 passou a régua, né? Mas ainda existe alguns benefícios de PIS e COFINS que ainda beneficiam alguns segmentos. Certo. Apesar de, como tudo no Brasil tem uma exceção, vai existir ainda alguns regimes favorecidos, diferenciados de tributação, mas eles são exceção, não é como ocorre hoje. Que tem e isso também veio com a reforma tributária, com a mudança da alíquota que hoje é da origem e o destino e vai ser a partir da reforma para o destino da arrecadação, do destino do serviço ou do produto. Então, isso também vai mudar a sistemática da guerra fiscal. Então, muitos estados criavam benefícios fiscais, incentivos, subsídios para chamar essas empresas para o seu território e que muitas das vezes essa empresa ela ia para um território longe das suas operações normais porque fazia sentido a economia que se geraria de ICMS em relação ao gasto que ela teria para essa mudança de operação. E, inclusive, a gente até já teve alguns clientes nesse sentido, que o concorrente do nosso cliente, ele se situava numa região que tinha um benefício fiscal e, por causa desse benefício, ele ia para essa região, mas onerava a operação. Então, com o advento da reforma tributária e a tributação sendo no destino, essa sistemática de guerra fiscal ela vai inexistir. De forma que vai ficar um ambiente mais competitivo. Então, em relação a barreiras de entrada, vai ficar mais fácil o acesso a certos segmentos, mas que as empresas que hoje subsistem somente por causa de benefícios, subsídios, elas vão sofrer. Elas vão ter que rever as suas operações, vão analisar se, de fato, faz sentido elas estarem naquela localidade, porque vamos imaginar aqui um exemplo. Uma empresa de São Paulo, ela monta uma fábrica, um parque industrial em Mossoró, Rio Grande do Norte. Só que o consumidor final dela, isso por causa de um subsídio e um incentivo fiscal, mas o consumidor primordial, o consumidor efetivo dela é de São Paulo. Então, o ganho que ela estava tendo no ICMS hoje faria sentido ela permanecer em Mossoró, em detrimento do custo de frete e o custo logístico para pegar essa mercadoria de Mossoró e transportar até São Paulo. Com o advento da reforma tributária, será que ainda faz sentido ela permanecer com aquela fábrica em Mossoró? Tá aí a importância de conhecer os custos e planejar. Eu vou trazer mais um ponto sobre essa questão da reforma, que ela traz um impacto no aumento da fiscalização. Então, o negócio ou o setor que ele tem um perfil de ter um nível de informalidade alto, ele passa a ser impactado no sentido que, às vezes, tem dois pontos de vista. Se você é o cara que tem um negócio informal, você tem que procurar meios de se formalizar, porque tem o risco de você ser autuado por sonegação ou alguma coisa nesse sentido e acabar ficando inviável por questão das multas que vão ser aplicadas, se você for pequeno. E se você é o cara que é um pouco maior e tem uma estrutura mais organizada, que sofre com a concorrência desleal do pequeno, por ele ser informal, não comprar tudo com nota, não vender tudo com nota, o que é que vai acontecer? Esse empresário que é um pouco maior,
ele é o mais delicado no sentido que ele pode ser impactado na reforma com competição de preço. O empresário pequeno não sabe precificar, não se atentou, não se atualizou, ele pode estar vendendo com prejuízo do ponto de vista tributário. Logo, ele pode estar criando um passivo tributário na empresa dele, o pequeno. Sendo que eu, que sou o empresário de maior porte, fico na guerra de preço. Então, é fundamental, se esse fosse o seu cenário, você hoje formar um caixa e reduzir seu endividamento, para que você consiga sobreviver e ultrapassar esse período de transição e manter sua empresa aberta. Porque você vai ser impactado diretamente com essa questão da precificação do seu concorrente. Tem uma analogia interessante sobre isso aí, que é quando o negócio começa, vamos colocar aí um comércio varejista começa e parcela no cartão em 6 vezes. Então ele precisa ter um capital de giro, que vamos colocar aí, se for 100% venda cartão. Então ele precisa ter ali no caixa o capital de giro necessário para que a partir do 7º mês, onde vai entrar numa normalidade os recebimentos de cartão, onde já juntou ali as 6 parcelas e aí todos os meses vão ter 6, para que ele tenha um fluxo de caixa ali regularizado. É uma analogia talvez interessante sobre passar por esse primeiro momento onde ele vai entender todos os impactos e aí depois gera uma nova normalidade, né? É um ponto importante, trazendo isso aí que você trouxe, Vitor, que é o seguinte: eu sou pequeno empresário, eu começo a parcelar em 6 vezes no cartão de crédito. Eu tenho 6 meses com o meu fornecedor? Não, muitas vezes não. Então, isso é um outro problema de gestão de caixa. Agora eu queria fazer uma pergunta a Jobs, trazendo essa questão da precificação. No seu entendimento, o que é necessário para fazer uma precificação efetiva? Entendimento pleno dos seus gastos e custos envolvidos. Um ponto importante também é saber exatamente a regra tributária aplicada à sua empresa e àquele produto ou serviço que você negocia. Então, vão ser 2 pilares, né, Igor? Entender o tributo e entender seus custos e despesas. Vou trazer até um outro ponto aqui, trazendo com relação a planejamento tributário, que às vezes é muito comum o empresário ele trocar ideia com um colega dele do setor, ou ele ver uma palestra e dizer, eu vou trocar de regime tributário, sair do simples e vou para o presumido, sair do simples e ir para o real. Só que muitas vezes ele não tem a clareza do impacto que aquilo gera na operação e de se ele está preparado ou não para aquilo. Por quê? Para você ir para um regime mais complexo, como o lucro real, é fundamental que você tenha uma gestão financeira eficiente para conhecer todas as suas despesas e ter também essas despesas comprovadas, como também ter essa conciliação efetiva sendo realizada diariamente dentro de um sistema para que o seu contador possa ter acesso. E veja que muitas vezes a gente faz uma reunião de planejamento com o cliente e acaba chegando à conclusão que não é o momento dele de fazer essa migração. E sem falar que mudar de regime tem um impacto direto na precificação, que você tem que entender todo o impacto de débito e crédito que vai passar a ser diferente quando você muda o regime. Perfeito. Tem um negócio interessante sobre precificação e que a maior parte dos empresários não percebe. Na verdade, ele segue o fluxo, porque ele fica com medo de perder fatia de mercado, que ele faz assim de uma forma, às vezes não 100%, mas tem uma certa orientação da contabilidade para isso, para ele dizer lá como é que ele vai precificar e tal, do aspecto econômico. Então, se tem lucro naquela venda, se não tem. Mas muitas vezes ele não vai para a segunda parte, que é, tá, tudo bem, esse é econômico, agora vamos para o financeiro. Quais são suas políticas comerciais de venda? Aí esse cara tá olhando para o concorrente lá que parcela em 6 vezes, começa a parcelar em 10. E o cara automaticamente, eita, peraí, então eu tenho que parcelar em 10 também. Cara, Como mas demais. isso é muito sensível, muito comum. porque, como o Igor já falou, muitas vezes não. O teu fornecedor dificilmente vai te parcelar em 10 vezes. Então, nesse caso específico, se eu vender mais, eu preciso de mais capital de giro. Então, se eu preciso de mais capital de giro, será que eu tenho ele
para suportar e dizer assim, pronto, eu consigo ter essa briga, ou eu preciso recorrer a empréstimos e aí pagar mais juros e aí o custo dos capital, juros come o lucro que eu pensei que teria. Esse ponto aí da antecipação do cartão ela é muito delicada. Por quê? A maioria dos varejistas, se você fizer uma pesquisa, olhar para sua empresa ou para o seu colega, quem é varejista de um segmento que precisa ter um parcelamento longo, a maioria deles, ele não consegue bancar esse prazo com capital próprio. Ou seja, ele tem alguma negociação que ele antecipa essas vendas. Seja no contrato automático ou seja pontualmente. E eu lhe digo, se você não antecipa automático e praticamente toda semana tem que requerer uma antecipação, então não faz diferença. Você está antecipando de toda forma e está gerando um custo financeiro. Uma venda hoje que ela é parcelada em 10 vezes, ela pode ter o encargo mais comum aí é uma taxa de juros pela antecipação mais a venda de bem próximo a 10%. Então veja. Se não mais, né? Se não mais. Aí Já vi veja, será 15% que já. você está numa operação de varejo, você tem essa margem de 10%? Perfeito. Então veja. A margem líquida, né? E aí- Lembrando, é a margem líquida. Exatamente. Aí, ou seja, qual o recado que a gente tem que dar nessa fala para o empresário? Tem brigas que você não precisa entrar. Porque se o cara fizer errado e ele morrer na praia, você vai junto. E tem uma coisa muito... Morrer abraçado. E sobre briga de concorrente, digamos assim, estratégia comercial do seu concorrente, tem uma coisa para destacar que, às vezes, o seu concorrente ele tá mal das pernas também. Então, simplesmente, se Às você vezes não ele nem fizer sabe. nada, se você não fizer nada e esperar um tempo, ele mesmo vai tomar o destino dele e você não precisa prejudicar a sua venda. Por isso que eu volto para aquele tópico que eu já comentei. É preciso que você tenha caixa, porque em alguns momentos você precisa suportar uma redução de venda e quem vai lhe bancar é o quê? A sua reserva de caixa. Então, vamos organizar aqui o nosso modelo mental para quem está nos assistindo, Jobs. Perfeito. Então, o primeiro passo é qual? Conhecer seu número de forma confiável para lhe permitir projetar, planejar e entender o melhor cenário tributário para você. Perfeito. Segundo, Igor. Isso. E Segundo para passo. conhecer esse caixa, para conhecer esse detalhamento do seu financeiro, é necessário você realizar as rotinas diárias. Então, é necessário você realizar fechamento de caixa, é necessário você realizar a baixa e conciliação do contas a pagar, do contas a receber, da tesouraria, de todos os bancos, incluindo investimentos, aplicações, contas reservas, contas garantidas, porque no dia a dia a gente vê que é quase que unanimidade das empresas negligenciam a total conciliação. E aí perde a clareza dos números. Então, vamos lá, só para a gente organizar aqui. Então, considerando que eu faço essa rotina, eu conheço o meu número, certo? Correto. Então, esse seria o primeiro step. Então, eu conheço o meu número. Qual seria o segundo agora, pensando no objetivo de olhar lá para frente e dizer, poxa, eu preciso me organizar para a reforma? Eu preciso entender no meu segmento qual é o impacto das regras tributárias. Perfeito. Então, eu conhecendo o meu número, já me permite entender qual é o impacto dessas novas regras na minha situação atual. Não é isso? Então, isso aí eu acredito que no segundo, que seria eu entender qual é a aplicação dessas novas regras no meu negócio, no modelo atual, e permite, eu acho que fazer a terceira coisa, que é entender quais os ajustes necessários que eu preciso fazer na minha situação atual para que eu possa projetar o meu cenário futuro. Perfeito. Concordo? Que seria a questão da precificação, por exemplo. Que é onde eu vou começar a trabalhar a minha precificação do ponto de vista de margem, qualificação de fornecedores Perfeito. e do ponto de vista de políticas comerciais de venda. Perfeito. Como eu vou vender, como eu vou comprar. Como também o enquadramento adequado. Se você Maravilha. é do Simples Nacional, você pode migrar para o regime do Simples Híbrido. Perfeito. Se você é do regime do Simples Nacional, você pode ir também para o Presumido ou Real. Se você está no Presumido, você pode ir para o Real. Ou até você está no Presumido ou Real e voltar para o Simples, dependendo do cenário. E veja que não vai existir, talvez, uma regra clara que, eu sou do segmento tal,
o melhor está no simples. Meu colega que tem uma empresa do mesmo segmento está num lucro real, é bom para mim. Não necessariamente. O estudo ele é particular, porque ele vai envolver também a tua estrutura de despesa. E o que é que dá para você, dentro dessas despesas, trabalhar com a geração de crédito ou não. Até no contexto econômico, quando o Vitor traz a questão da qualificação de fornecedores, é importante destacar que com a reforma tributária e o crédito, para que seja possível eu me creditar como empresário, é necessário que o meu fornecedor realize o efetivo pagamento daquele tributo, a não ser que seja numa questão de split payment, onde vai ser na fonte. Então, não sendo split payment, essa qualificação ela deixa de ser somente em relação a prazo e preço, que normalmente é o que se é negociado com os fornecedores, e passa a ter uma terceira via de negociação, que é saber se aquele fornecedor Tem saúde financeira. tem saúde financeira também. Para poder cumprir com suas obrigações também. Veja como é um acordo de caranguejo, né? É exatamente isso. Então assim, nós traçando esse viés, a gente consegue identificar que controlando o financeiro, executando as rotinas, tendo o entendimento do regime tributário, das regras tributárias, realizando uma precificação adequada, qualificando os fornecedores, ajustando isso à regra comercial, a gente começa a ter um entendimento claro e de forma ampla de como gerir e de como absorver os impactos da reforma. Nesse ponto aí da necessidade, né? Voltando para esse ponto da necessidade do controle financeiro. Quantas vezes a gente já não escutou dos nossos clientes por que eu não comecei essa consultoria antes? Né? Por que eu tinha vontade, mas nunca procurei alguém que pudesse realmente me ajudar? Mas existe um ponto aí que é importante, que é o seguinte. Muita gente nem sabe que existem empresas como a nossa que ajudam nesse processo de aceleração da organização financeira e que ajuda no processo de organização dela para ela pensar no cenário de reforma tributária, que ajuda ela a gestão como um todo ter um nível de maturidade melhor de educação financeira para que não seja só num período que esteja na consultoria ativa, mas que entre na veia, entre como cultura da empresa. E eu nunca vou esquecer, e é bom trazer alguns exemplos práticos disso que a gente está falando, de coisas muito simples que precisam ser feitas e que a gente faz e que na prática tem muita relevância. Então eu lembro muito bem de um cliente que a gente atendeu do ramo supermercadista com faturamento relevante, em que no primeiro momento ali a gente já identificou R$400 mil parados no cartão de crédito que ele não sabia que tinha e que não foi problema de taxa, não foi problema de prazo, não foi problema de não reconhecimento da operadora do cartão da venda. Foi simples e puramente porque naquela operadora de cartão que ele recebia aquele cartão que estava acumulando, ele não recebia porque o cartão, a conta que estava cadastrada para ele receber o dinheiro, né, estava encerrada. Absurdo, né? Isso Veja que é um negócio assim básico, do básico, simples, e que no primeiro momento ali, R$400 mil. Mas, poxa... Eu reforço um ponto. Por que não foi observado antes? Porque nesse caso desse cliente, quando a gente chegou, não existia a conciliação diária. Perfeito. Então, se fosse feita a conciliação diária, ia-se observar que existia várias contas a receber pendentes. Foi preciso fazer uma auditoria específica dos contas a receber de cartão para poder identificar o motivo. Maravilha. E assim, a gente pode elencar aqui algumas outras situações que a gente já viu, como essa que eu falei, que fez muito sentido. Eu lembro bem de um outro caso, que aí esse é um caso, é um setor que eu acho que, assim, precisa de uma atenção especial, que é o setor da área médica, de policlínicas, em que por muito tempo sobreviveu com algum certo nível de informalidade, pela própria característica do setor de pagamento de médico sem nota, enfim. Vai ser um desafio. Tem um fato curioso aí para o segmento médico. Recentemente fui fazer
alguns exames, e observei que em mais de um local eles estão aplicando uma regra que é a seguinte: se for em dinheiro, é um valor; se for Pix, tem um acréscimo; se for no cartão, a taxa é repassada para o cliente. Ou seja, talvez isso já seja uma movimentação deles estarem conseguindo formalizar um percentual maior do seu faturamento. Tem uma máxima que eu acredito muito, que é assim: o meu negócio ele precisa funcionar conforme as regras do jogo. Isso quer dizer que eu não tenho que me atualizar e ver qual a melhor forma? Não, claro que você tem que fazer isso. Mas eu quero dizer o seguinte: o meu negócio precisa dar dinheiro, ele precisa ser lucrativo com as regras do jogo. Se ele só for lucrativo porque eu tenho que não jogar a regra do jogo, quer dizer que é o mesmo que construir uma casa com a base de areia ou com parede de papelão, onde o primeiro sopro, a primeira ventania, leva embora. De fato, hoje muitos negócios eles sobrevivem devido à informalidade. Aí a gente tem que analisar no seu contexto de negócio se você hoje está atuando com algum nível de informalidade, seja nas suas compras, seja nas suas vendas, de forma que nesse período de migração de reforma, o ideal é você conseguir sair 100%, estar 100% dentro da formalidade, porque o risco de ter problemas em trabalhar de forma informal, seja nas compras, seja nas vendas, ele é bem grande. Então até um ponto para detalhar, que é o seguinte: a partir da reforma também vai ser necessário ter uma perfeita identidade entre os documentos fiscais e a movimentação financeira. Então, se tem movimentação financeira na minha conta e não tem um documento fiscal vinculado a essa movimentação, é possível que haja sim um processo de fiscalização no futuro e chegar até a ter uma autuação em relação àquele caso. E não só isso, acredito também fortemente, como vai acontecer agora com os imóveis, em relação a só permitir a venda de imóveis se for mediante transferência ou mediante Pix, de forma que tenha um registro financeiro dentro de uma instituição financeira. Então, é muito possível que em um futuro breve as movimentações de recursos em dinheiro físico elas deixem de existir ou elas sejam mitigadas. Já está bem, eu acho que, né, assim, Restrito. bem restrito, né? Embora haja ainda, né? Cheques ainda existe ainda o pessoal que ainda trabalha com cheques, dinheiro vivo. E existe até um movimento cultural que o próprio cliente também, na maioria dos casos, também não usa. Eu, particularmente, não uso dinheiro faz tempo. Existe também uma máxima que eu já peguei, inclusive, clientes realizando esse tipo de procedimento, que é pedir para o cliente pagar um fornecedor dele próprio, para que o recurso não entre dentro da empresa. Então, ele paga diretamente o fornecedor, então, sem o dinheiro transacionar. Operações desse tipo que trabalham com alguma regra de informalidade, o ideal é buscar um planejamento que possibilite que você entre dentro da regra correta. Por quê? Tem um risco aí de fiscalização e sem falar que a regra do jogo, digamos que o mercado ele vai ficar mais justo, porque a tendência é que todo mundo seja obrigado a se formalizar e cumprir a regra do jogo. Eu queria trazer um ponto diferente que a gente ainda não debateu aqui, que seria o seguinte: a gente falou de controle financeiro, a gente falou sobre geração de caixa, nós falamos sobre entender toda a estrutura e a adequação para a reforma, mas um ponto importante é, se a gente não tem esses números, como o empresário consegue saber o quanto de remuneração ele pode retirar daquela empresa? Muito boa a questão, Igor. O que você pensa assim, Jobs? Eu vou comentar um ponto antes. Essa questão da remuneração que o empresário tira da empresa, ela também tem um impacto tributário, sim, que recentemente houve a alteração da... Deixa eu só aproveitar para fazer uma provocação em cima da pergunta de Igor. E sobre o empresário que faz retirada percentual? Em percentual, ao invés de valor fixo. O ponto-chave é você ter o número da empresa, entender qual o resultado que de fato ela gera, qual a capacidade de geração de caixa que ela tem
para, em cima disso, definir uma cota, digamos, para ficar como reserva de capital na empresa, e outra cota você pode fazer a distribuição para o sócio. Mas veja, não tem como se definir o valor se você não apura seu DRE e seu DFC. Tem um impacto tributário disso. Recentemente houve a atualização da legislação do imposto de renda, que ela tem impacto na distribuição de lucro. Então, quem tem uma distribuição de lucro um pouco maior, acima de 50 mil no mês, tem que ser feito um planejamento para que ele faça essa distribuição de resultado para ele de outras maneiras, de forma que ele não tenha que pagar tantos tributos. E, respondendo sua pergunta sobre o percentual, não tem como eu definir que minha empresa fatura 1 milhão, eu quero ter um salário de 5%. Eu não sei se o seu resultado é de 5%. Não dá para amarrar a remuneração do sócio nesse percentual, nessa regra. É preciso que você, de fato, acompanhe o resultado real. Perfeito. E tem acho que é importante a gente trazer algumas coisas, que é o seguinte. Quando a gente fala de empresa que precisa se organizar, a gente fica parecendo que é algo que é muito óbvio, né? Então, é óbvio que uma empresa precisa se organizar. Ela já sabe que precisa se organizar. E por que será que o pessoal não faz? Será que é porque a falta dessa reforma tributária permitiu que esse pessoal ficasse assim por tanto tempo? Vocês acham que isso tem algum grau de influência? Eu acredito que é uma questão de percepção. Em que sentido? A percepção que o empresariado médio brasileiro tem em relação à necessidade de controle, ela não converge com a realidade. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes ele tem uma percepção que realiza os controles. É tanto que quase que na totalidade das vezes que a gente pergunta para um empresário se ele faz conciliação, ele diz que sim. E quase que na totalidade das vezes ele não faz. E muitas vezes ele nem sabe o que é isso, né? Não sabe. Ele confunde com auditoria, ele confunde com perícia, ele mistura todos os conceitos numa salada de frutas. E às vezes até ele pensa que a baixa que ele faz do fornecedor é a conciliação. Perfeitamente. E às vezes não faz fechamento de caixa. Às vezes pode estar acontecendo uma fraude e ele não está percebendo. Então, existem N situações que o empresariado médio brasileiro, eu acredito que tem uma questão, sim, de educação basilar, mas é muito de um pensamento, um senso comum generalizado do que é conciliação, do que é controle. Então, é comum que muitos empresários eles não entendam, de fato, não entendem a realidade da conciliação financeira, do levantamento dos seus números. Eles não sabem exatamente o que é, eles acreditam, eles têm uma percepção que sabem o que é, mas que na realidade eles não sabem o que é. Entende? Então, eu acho que é nesse sentido. Teve um caso recentemente também de uma conciliação que a gente fez, de um trabalho específico que a nossa empresa tem, que é a conciliação da venda, e a gente identificou, no primeiro dia, né, Igor? Perfeito. No primeiro dia da conciliação, a gente já identificou uma operação que estava fora do que deveria acontecer, onde por falta da conciliação de fato, desde a venda até o recebimento, tinha funcionário dando o próprio Pix para o cliente pagar, e ele dava baixa por uma categoria que o sistema permitia lá, que meio que, como não havia conciliação, não conseguia, e não passava pelo financeiro, ele não conseguia ver lá no dia a dia. Mas veja, olha a importância e quanto pode custar, e aí a gente está falando do próprio controle da empresa financeiro, que o próprio gestor precisa ter para tomar decisão em cima daquilo, com números reais. Porque imagina, eu estou tomando decisão em cima de números que eu não sei se são confiáveis, que muitas vezes não dizem a realidade da minha empresa. Aí, além disso, eu não faço as rotinas que eu tenho que fazer, e permite brechas que podem acontecer desde o meu cliente até o meu fornecedor e até o meu funcionário marcar gol contra. Um ponto muito importante nesse exemplo que você trouxe é o seguinte: mesmo que esse caso específico, o empresário ele tivesse acesso a todos os seus extratos bancários, ele checasse seus extratos, ele não pegaria fraude. Por quê? A fraude aconteceu em um momento anterior, que foi o momento do fechamento de caixa. Então, ele não realizava, nesse caso específico, a conferência dos caixas, das finalizadoras,
que é cartão de crédito, Pix, dinheiro, cheque, ele não conferia, Jobson, se aquilo efetivamente ocorria. Então, ele só conferia aquilo que passava no extrato bancário dele. Aí a funcionária viu a brecha no sistema, viu a brecha no controle, viu que não eram baixados os títulos gerados a partir das vendas e enviava o próprio Pix para que seja possível o cliente pagar no Pix dela e ela baixava de forma automatizada. Perfeito. Então, e outro detalhe também muito importante, que também é comum de acontecer, são os cancelamentos de venda quando são realizados em dinheiro, em espécie. Então, é muito comum também, quando não há esse processo de fechamento de caixa de forma estruturada, de encerramento de caixa, de verificação das sangrias, é muito comum e da apuração diária, mensal, semanal, quinzenal dos cancelamentos e devoluções de venda. Porque também já aconteceu, em alguns casos, mais de um na verdade, de a operadora de caixa passar a venda, receber em dinheiro, cancelar a venda e embolsar o dinheiro. Inclusive, eu tive um feedback de um cliente nosso que, durante o ano passado inteiro, por falta de acompanhamento da rotina de devoluções, em que ela achava que estava sendo feito e não estava, ela acredita que pagou mais de 200 mil reais a mais de fornecedor porque não acompanhava isso e estava crente de que a pessoa responsável por isso estava fazendo e ela não estava fazendo. Então imagina só quanto custa, na verdade, você não ter o controle financeiro, você não aplicar as boas práticas, você não ter o olhar de que, poxa, é muito importante vender, meu negócio ele existe primordialmente vendendo, porque quando eu não vendo, eu não tenho mais nada para fazer, eu não gero trabalho para nenhum outro setor quando eu não vendo. Mas por outro lado, chega um determinado momento em que venda não é um problema, ela já acontece, então eu preciso voltar minha atenção para de fato fazer o que a gente está recomendando aqui, para essa preparação para 2027, que eu gostaria inclusive de recapitular aqui para que fique mais claro ainda, que primeiro, implantação correta do controle financeiro. Jobson, me corrija se eu estiver errado, tá? Segundo, conhecer meus números através de relatórios DFC, DRE, balanço patrimonial para casos mais maduros. Conhecendo isso me permite ajustar o meu desempenho hoje, para que eu já ajuste hoje, não espere para 2027 para fazer. E planejar o que eu preciso fazer de ajuste, seja de precificação, seja de estrutura de custo, seja de qualificação de fornecedores, seja de modelo de negócio, para que eu possa me adaptar para a reforma tributária que, de fato, vai começar de forma mais fortemente em 2027, né? Acho que melhor resumo impossível. Acredito que realmente é esse o caminho que eu acredito que seja o necessário para que o empresário ele consiga, de forma sustentável, sobreviver para essa transição. Então, eu acredito que a gente conseguiu cumprir o nosso papel aqui hoje de uma forma muito tranquila, né? E com aspectos práticos, inclusive, né? Perfeito. Do nosso objetivo hoje aqui, que era justamente trazer esses desafios que se existem hoje, mesmo que eu não fale de reforma. E aí, quando eu coloco a reforma, é que aí sim precisa mais e que eu preciso, de fato, começar hoje. Eu não posso esperar para amanhã e nem para 2027 para iniciar. Eu tenho que iniciar hoje, eu tenho esse ano para poder me organizar. E, às vezes, a organização leva tempo, né? E quando eu falo tempo, é meses, às vezes anos, né? A depender do nível de ajustes e adequações que precisam fazer para que tenha um reflexo. Mas, de toda forma, eu acho que nosso papel aqui hoje para esse podcast, que a intenção era justamente essa, trazer esses aspectos para que o empresariado, no geral, se atente no que ele precisa fazer, que nada mais é do que o básico bem feito. Concordam com isso? É exatamente isso. Concordo 100%. Não muda uma vírgula. Perfeitamente. E teremos aí novos assuntos para tratar. E para quem está assistindo aí, deixe seu comentário aí, sua dúvida, que a gente vai acompanhar. Isso deixa vai o like, compartilha, ativa o sininho. Manda aí para o seu amigo empresário, deixe sua dúvida, que isso aí vai servir também de novos temas e assuntos. Perfeito. Então agradecemos aí a atenção, pessoal. E acho que foi riquíssimo aqui o que a gente conversou hoje. Esperamos que tenha ajudado você nos desafios que você enfrenta na sua empresa hoje.
E estamos aqui, tá? Para auxiliar, para estar junto com vocês aí no desafio. Faça contato conosco, tire dúvidas. E se fizer sentido para você, sempre esteja dentro do seu negócio com a especialidade que vai lhe ajudar a romper barreiras em que você sozinho muitas vezes não consegue. Perfeito. Ok? Perfeito. Obrigado, Show, Igor Santos. obrigado aí, Obrigado, Vitor. Jobson Barros.